Ô pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma aula agora sobre a metodologia de Box e Jenkins, tá? Vamos ver como é que se identifica e quem é o Box e Jenkins. Bom, nos anos 70, Box e Jenkins são dois econometristas, eles têm um livro de econometria que é muito interessante. Eles usavam os correlogramas para identificar se uma série era ou não estacionária e além de tudo, para saber as ordens, né? P e Q do modelo AR e do MA, né? Lembrando que todo AR tem ordem P e todo MA, toda média móvel tem ordem Q, né? E o que identifica a integração é o D minúsculo, né? Então eles usavam isso, eles observavam os correlogramas, o comportamento da FAQ e da FAQ-P e via onde é que estava truncado, né? Onde é que tinha aqueles picos mais altos, e aqueles picos mais altos iam identificar a ordem P ou a ordem Q. P na FAQ-P e o Q na FAQ, certo? E aí então vieram os testes de raiz unitária, como a gente já viu na aula anterior, tal, para identificar se a série era ou não estacionária. Mas, bom, a metodologia de Box e Jenkins ela é muito interessante e utilizada para se analisar as séries temporais quando você tem o objetivo de fazer previsão, certo? Essa metodologia, então, vai permitir que a gente, com base nos dados, né, atuais e passados de uma série temporal, a gente consiga fazer previsão. E ela tem etapas, né, ou passos. O primeiro deles é fazer a identificação. O que é identificar? É tentar identificar qual é o modelo AR, ou qual é o modelo MA, ou qual é o modelo ARMA, ou qual é o modelo ARIMA, que melhor ajusta aos dados, né? Sempre seguindo aquela filosofia do deixem os dados falarem por si mesmos. Tá? Então é isso, o primeiro passo é identificar qual que é o P, qual que é o D e qual que é o Q. Tá? Não vai ser só com a observação visual da série que vai se conseguir definir isso não, tá bom? Eu pessoalmente gosto muito de dar uma olhada nos correlogramas também, para tentar identificar aqueles picos em qual lag, em qual defasagem que é, certo? Bom, aí o primeiro passo então é saber se a série é ou não estacionária. Fazer o teste de raiz unitária e verificar. Se ela for estacionária, ótimo. Se ela não for estacionária, tem que fazer a diferenciação para torná-la estacionária. Tá? Sendo a série original ou diferenciada estacionária, aí depois então a gente precisa identificar os termos P e Q. Tá? A gente já vai ter o D, que ele pode ser 0, 1 ou 2, aí a gente vai precisar identificar os P's e o Q's. E aí então a gente vai ter o P, D e o Q, identificando se o modelo é um AR, um MA, um ARMA ou um ARIMA. Bom, de uma forma um pouco simplificada, né, a gente pode considerar o seguinte: se a FAQ for declinante e a FAQ-P estiver truncada num determinado lag, aí certamente que ali segue um processo AR. Tá? Se a série for declinante na FAQ-P, mas truncada na FAQ, no determinado lag da FAQ, então é um processo de médias móveis. E se for declinante tanto na FAQ quanto na FAQ-P, então aí a gente vai ter um ARMAP-Q. Tá? Bom, não é fácil, né, identificar. Talvez essa realmente seja a etapa mais difícil da metodologia de Box e Jenkins. É por isso que, se observarem os trabalhos que são feitos, você tem vários modelos selecionados, tá? Para ver qual deles é o melhor gerador da série. Então a gente utiliza mais de um. O R vai ter uma vantagem porque ele tem um comando chamado auto.arima, que ele automaticamente ele testa vários modelos. Ele roda vários modelos e vai tentando, dentre todos aqueles que são testados, ele vai verificar o que tem o menor valor dos critérios de informação de Archive ou de Schwartz. E aí, com base nisso, ele pega o de menor valor
e aí define como o modelo que melhor vai ser, que é melhor de utilizar, certo? Bom, aí depois que a gente conseguiu fazer a identificação, a gente precisa fazer a estimação do modelo, né? Sempre considerando, é muito importante o princípio da parcimônia, ou seja, não ter um P muito alto, um Q muito elevado, entendeu? É melhor a gente ter valores mais baixos de P, sempre é melhor ter valores mais baixos de P e de Q, tá? E aí faz as estimações, que é relativamente mais tranquilo. Aí depois verifica, tem que fazer a verificação, tem que olhar os resíduos, ver se ele se comporta como um ruído branco, se ele não tem, se ele é estacionário, né? Pode olhar se ele não é autocorrelacionado e tal, até se ele segue a distribuição normal, né? Se ele segue a distribuição normal também é importante. E aí depois, se ele passando por todas essas etapas, aí vai para a última, que é efetivamente fazer a previsão, tá? Então é isso. Aqui é só um exemplo, né? Na aula prática vocês vão observar. Aí eu tenho um comportamento de 2006 a 2018 da dívida bruta do governo geral. Aí está o comportamento dele. Depois de 2014 você vê como cresce, né? E aí tentar modelar essa série para ver. O objetivo sempre é fazer uma previsão como é que vai ser o comportamento disso. A primeira coisa que se faz, então, é ver se a série é ou não. A gente está no período da identificação, né? Precisa saber se a série é ou não estacionária. Aí quando a gente observa o comportamento declinante da FAC, né, que é o ACF, truncado no primeiro leg, que é a função de operação parcial, então a gente já indica, já tem a impressão de que ela não é estacionária, né? Então a ideia de que ela já não é estacionária. Mas aí é sempre interessante fazer o teste, é importante, né? Não basta só olhar o correlograma, hoje em dia a gente precisa fazer o teste de raiz unitária. A gente fez o de que fura com números quadrados generalizados e claramente ali, ó, ele cai numa situação em que a gente não rejeita a hipótese nula, lembrando que a hipótese nula vai ser de não estacionalidade, que a série não é estacionária, que a série possui raiz unitária, né? Então, como a gente não rejeita a hipótese nula, a nossa série possui raiz unitária, como já era esperado pelos correlogramas. Aí foi feito o que? A primeira diferença da série, né? Olha como é que já muda o comportamento da FAC e da FAC-P. Né? Já está a maior parte, aí já está tudo dentro dos intervalos de confiança, ali, que são essas linhas em azul, né? Então já deu uma boa melhorada. Mas precisa mesmo assim fazer o teste, né? Aí está aí o teste de que for com os quadrados generalizados. Na primeira diferença, a série está na primeira diferença. E aqui tem uma questão que é o seguinte: se se considerar tanto os níveis de significância de 10 quanto 5%, vai em módulo, né? A gente vai estar que o valor da estatística em módulo ele é maior do que o valor crítico, né? Então a gente rejeitaria a hipótese nula, certo? Isso em módulo, né? Ou seja, a série então seria estacionária. Agora, se a gente for considerar 1%, aí a gente cai na região de que não rejeita a hipótese nula, tá? Como a gente tem trabalhado muito com nível de significância de 10%, e a 10% ele aparece aí como menor, né, em módulo, o valor crítico é menor do que o calculado, né? O calculado é maior do que o crítico, então a gente rejeita a hipótese nula, certo? Olha aí a série, um pouco complicado de tentar identificar aqui, ó. Aqui seriam os MAs, né? Talvez aqui, ó, começar testando com 6, um MA6, e aqui um AR1, né? Seria uma possibilidade, ou até um pouco mais, né? Bom, seriam essas possibilidades. Bom, se for estimar usar a função autoarima que tem o R,
Aí ele já vai testar vários, e aqui, por exemplo, está uma saída de estimação, considerando essa opção autoarima. E aí ele escolheu uma arima 111, tá? Ele deve seguir o princípio da parcimônia também, né? E observou os valores dos critérios de Akaik e Schwartz, do que é um Akaik modificado, e aí foi então o que se seguiu. Você tem um arima 111, ok? Esse seria o que melhor ajustou. Aí se a gente digitar o comando coef_test, aí ele mostra pra gente, inclusive, as significâncias dos parâmetros, né? Que aqui no summary do autoarima não estava mostrando a significância, só o valor do parâmetro e o erro padrão, certo? Aqui ele mostra pra gente, ó, aqui são dois modelos diferentes, né? Os valores do AR e do MA são diferentes, né? Ele ter pegado situações diferentes. Mas o importante é que esse coef_test é quem vai mostrar uma saída mais completa. Tá? Aí depois então a gente pode visualizar a série que foi observada e estimada, relativamente próximo, e aí então se faz a previsão ou forecast, né? Ó. E aqui tem os níveis de significância também, desculpa, os intervalos de confiança, mostrando ali 80, 60, 40% de confiança, mostrando a previsão, tá? Então é isso, pessoal, a metodologia do Box Jenkins, e aí a gente tenho certeza que com a aula prática vai ficar bem mais claro tudo para vocês, ok? Então por hoje é isso, até a próxima aula, um abraço!